Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Livros Iniciáticos. Neste episódio falaremos sobre o livro A Voz do Silêncio. E se ainda não for, se inscreva em nosso canal, clique no sino de notificações para ficar por dentro das novidades e deixe já o seu like. Há uma espécie de livros iniciáticos que não são dados à leitura da humanidade em geral. Eles fazem parte de bibliotecas ocultas, não disponíveis às massas, e que são protegidas pelos mestres secretos do mundo, e que constituem o acervo da grande fraternidade branca no plano físico. Tais arquivos, raros e desconhecidos, contêm a sabedoria que a humanidade conseguiu produzir e captar na longa marcha de sua evolução. Alguns desses livros desconhecidos do vulgo contam a história secreta da Terra, outros a história das raças que já habitaram, habitam-na e ainda habitarão. Outros tratam de leis cósmicas diversas e outros ainda registram a verdadeira história e os ensinos reais dos grandes avatares que já visitaram o planeta. Em alguns países do Oriente, essas bibliotecas ocultas são bem conhecidas e histórias sobre elas circulam de boca em boca, embora raros tenham sido capazes de acessá-las. Localizadas muitas vezes em grutas, edificações retiradas e mosteiros desconhecidos, sabe-se que o material em que os caracteres foram impressos recebeu um tratamento desconhecido, tornando os livros imunes à ação do tempo e protegidos do efeito da água, fogo e ar. Autores ocidentais como Louis Jacoliot, Saint-Yves d'Alveidre, Ferdinand Ossendowski, Andrew Thomas e Nicholas Roerich referiam-se em seus livros a essas bibliotecas iniciáticas. Tais livros ocultos, segundo consta, estão escritos na língua internacional dos iniciados, que um dia foi a única língua sagrada da Terra, em um tempo de um continente já esquecido e não registrado pela história acadêmica. Essa língua, chamada por vezes de Senzar ou Zenzar, por alguns estudiosos, é a ancestral única de todas as línguas hoje conhecidas, sendo que os idiomas que mais guardam parentesco com ela são o sânscrito, o persa antigo e o egípcio falado no tempo dos faraós. Esta língua ancestral da humanidade era considerada divina e ainda assim é vista hoje em dia pelos que a conhecem. Também chamada de Vatã nos registros arcanos, ela é completamente desconhecida dos filólogos, linguistas, arqueólogos e historiadores profanos, mas é utilizada e preservada pelos mestres da grande loja branca e seus iniciados. É escrita em ideogramas que seriam completamente indecifráveis ao vulgo, sem as corretas chaves. Por vezes, discípulos aceitos dos mestres podem ter acesso a essas bibliotecas ocultas e entregar fragmentos traduzidos para o mundo profano, dependendo do ciclo que a humanidade se encontra na ocasião. Um desses discípulos foi a mística russa Helena Blavatsky. Sua vida extraordinária já foi narrada em nosso canal em outro documentário. Basta dizer aqui que ela foi enviada ao Ocidente pelos mestres da grande fraternidade branca para uma missão específica que iluminou o seu tempo com um conhecimento superior. Revelou ao mundo tanta sabedoria esotérica quanto este estava então preparado para receber. Parte da missão de Blavatsky foi traduzir trechos de alguns dos livros ocultos da grande loja branca, para benefício daqueles na humanidade que, mesmo não sendo iniciados, poderiam ser orientados por eles.
Um destes livros sublimes é conhecido como o Livro dos Preceitos de Ouro, também chamado de A Voz do Silêncio, uma poderosa joia mística que atravessa gerações sem perder o seu impacto e profundo efeito iniciático. Sobre o Livro dos Preceitos de Ouro, diz Blavatsky no prefácio da obra: as páginas que se seguem têm como origem o Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que são colocadas nas mãos dos estudantes místicos do Oriente. A obra da qual eu traduzo o material aqui publicado faz parte da mesma série de que foram tiradas as estâncias do livro de Dzyan, e nas quais se baseia a doutrina secreta. Os preceitos originais estão gravados em finas folhas ou lâminas oblongas. As cópias são feitas com muita frequência em discos. O livro dos Preceitos de Ouro, alguns dos quais são pré-budistas, enquanto outros pertencem a uma data posterior, contém cerca de 90 diferentes tratados pequenos. Destes, eu memorizei 39. Nem todos eles poderiam ser traduzidos para um mundo tão egoísta e tão apegado aos objetos dos sentidos, que não está preparado de modo algum para receber, da forma correta, uma ética tão elevada. Porque a menos que o homem persevere seriamente na busca do autoconhecimento, ele jamais ouvirá, com boa vontade, conselhos desta natureza. Conclui Blavatsky. Quando esteve no Tibete para completar a sua iniciação, Blavatsky viu pessoalmente muitos destes livros sagrados, mas só traduziu alguns trechos desta série especial quando estava em Fontainebleau, na França, muitos anos mais tarde. Como vimos no documentário dedicado a Blavatsky, os que conviveram intimamente com ela testemunharam que ela podia acessar quaisquer livros, antigos ou modernos, públicos ou ocultos, em qualquer lugar do mundo, pela clarividência, lendo sua contraparte psíquica na luz astral, para depois citá-los em forma física. A Voz do Silêncio foi escrito assim. Ao contrário de outros livros de Blavatsky, que contavam com citações de outros autores, citações estas exatas e conseguidas de forma clarividente, A Voz do Silêncio é inteiramente uma citação. Em outras palavras, não se trata de um livro de Helena Blavatsky, como alguns pensam, mas sim de um livro traduzido e comentado por ela, como ela mesma deixa claro no prefácio. Como já comentado, todo livro é não mais do que uma pequena parte de uma obra maior e oculta, o Livro dos Preceitos de Ouro, um dos manuscritos da Grande Fraternidade Branca. A Voz do Silêncio só foi publicado em 1889, pouco antes da morte de Blavatsky. O título completo da obra é A Voz do Silêncio e outros fragmentos escolhidos, retirados do Livro dos Preceitos de Ouro, para uso diário dos Lanús, traduzido e comentado por Helena Petrovna Blavatsky. O livro tem ainda como dedicatória a seguinte advertência: esta obra é dedicada aos poucos. Dedicatória muito apropriada, uma vez que, de fato, a obra é compreensível apenas para quem estiver interiormente preparado e amadurecido espiritualmente. Mas ainda assim, o livro foi oferecido a todos, pois esse foi o desejo dos mestres que orientaram Blavatsky. A Voz do Silêncio é uma joia mística de raro valor. Quando publicado, espantou o mundo pela beleza, profundidade e impacto místico. Trata-se de uma obra que fascina
e desconcerta ao mesmo tempo, pelo poder que exerce sobre o coração do leitor. É como um manual iniciático que concede preciosas orientações aos aspirantes à senda oculta. Suas sentenças sublimes e poderosas fascinam leitores a gerações. O livro traça o roteiro do iniciado, das sombras da ignorância à aurora da iluminação. É obra obrigatória na biblioteca de todo ocultista. Sábios e estudiosos profanos que tomaram contato com o livro ficaram tão impressionados com ele que perguntaram: como pôde Blavatsky ter tido acesso a um conhecimento desta natureza? Um destes estudiosos foi Daisetsu Teikaro Suzuki, considerado a maior autoridade em Zen budismo do século XX, assim como o nono Panchen Lama do Tibete, Shubten Choeki Nyima. Este Panchen Lama fez questão de que A Voz do Silêncio fosse traduzido para o tibetano, e o atual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, saudou a 100ª edição da obra com um prefácio especial. Já o famoso poeta lusitano Fernando Pessoa, cujas ligações com o ocultismo são bem conhecidas, ficou fascinado pela obra e a traduziu para o português. E assim como eles, milhares de buscadores espirituais em todo o mundo têm bebido nesta augusta fonte de instrução mística ao longo dos anos. Um erro comum cometido por estudiosos não iniciados é tentar associar A Voz do Silêncio ao budismo. A obra não é budista, nem se inspirou no budismo. Embora tenha semelhanças conceituais com certas obras místicas do budismo, e daí ter espantado autoridades como o Suzuki, o Panchen Lama e o Dalai Lama, a obra se ligaria mais ao hinduísmo esotérico, mas em uma abordagem mais profunda, e ela simplesmente reflete a sabedoria única que está na origem de todas as religiões populares. Para facilitar a leitura ao público ocidental, Blavatsky oferece no livro preciosas notas de rodapé explicando o significado esotérico dos termos, muitos em sânscrito, que foram utilizados. Assim, salvo para raras pessoas, ler o livro sem as notas de Blavatsky seria uma tarefa muito difícil. No Brasil, A Voz do Silêncio é publicado pelas editoras Pensamento, Teosófica, Martin Claret e Arcanum. As publicações das editoras Teosófica e Arcanum têm a particularidade de contar com a tradução de Fernando Pessoa para o português. Já a da Pensamento insere antes do prefácio oficial de Blavatsky especulações de estudiosos não iniciados sobre as supostas origens budistas da obra. Origem essa que não se fundamenta, conforme já falamos. Outra tradução ao português, digna de nota, pela sua acuidade e esmero, é a que foi feita pela Loja Independente de Teosofistas. Esta última é disponibilizada gratuitamente na internet e pode ser consultada no seguinte link, também disponibilizado aqui na descrição deste vídeo. É desta última tradução que retiramos o seguinte trecho de A Voz do Silêncio, para encerrarmos este documentário. Para o conforto dos nossos amigos do canal, já oferecemos a tradução dos termos em sânscrito. Diz este raro livro místico: estas instruções são para aqueles que ignoram os perigos dos poderes psíquicos inferiores. Aquele que pretende ouvir a voz insonora, o som sem som, e compreendê-la, deve aprender antes a natureza da concentração. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção,
o aluno deve buscar o rei dos sentidos, o produtor do pensamento, aquele que desperta a ilusão. A mente é o grande assassino do real. O discípulo deve matar o assassino, porque quando para ele mesmo a sua forma parecer irreal, como parecem irreais ao despertar as formas que ele vê em sonhos, quando ele tiver cessado de escutar os muitos, ele poderá discernir o um, o som interno que mata os sons externos. Só então, e não antes disso, ele poderá abandonar a região da falsidade e vir até o reino da verdade. Antes que a alma possa ver, a harmonia interior deve ser alcançada e os olhos físicos precisam ficar cegos para toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, o homem deve tornar-se surdo, tanto para os rugidos como para sussurros, e tanto para o bramido dos elefantes, quanto para o leve zumbido do vagalume dourado. Antes que a alma possa compreender e possa lembrar, ela deve estar unida ao orador silencioso, assim como a forma pela qual a argila é modelada se une primeiro à mente do oleiro. Porque então a alma irá escutar e ela lembrará. E então falará ao ouvido interno a voz do silêncio. E ela dirá: se tua alma sorri enquanto se banha na luz do sol da tua vida, se tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e matéria, se tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se tua alma luta para romper o cordão de prata que a liga ao mestre, então fica sabendo, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando diante do tumulto do mundo a tua alma florescente se põe a escutar, quando tua alma responde à voz ruidosa da grande ilusão, quando assustada por ver as lágrimas quentes do sofrimento ensurdecida pelos gritos de aflição, tua alma se retira como a tímida tartaruga para dentro da carapaça do seu próprio interior, percebe, ó discípulo, que tua alma não é um templo digno do silencioso Deus dela própria. Quando, tornando-se mais forte, a tua alma sai do seu retiro seguro e, rompendo com o santuário protetor, estende o seu fio de prata e se apressa para avançar. Quando, olhando para sua própria imagem, nas ondas do espaço, ela murmura: esta sou eu, confesso, ó discípulo, que tua alma está presa pelas redes da ilusão. Esta terra, discípulo, é o salão do sofrimento, e nele, ao longo de um caminho de duras provações, há armadilhas, para fascinar o eu, através da ilusão chamada grande heresia, a separação do eu e do todo. Esta terra, ó discípulo ignorante, é apenas a entrada sombria que leva à luz fraca existente antes do vale da verdadeira luz. Aquela luz que nenhum vento pode apagar, a luz que queima sem uma mecha e sem combustível. Diz a grande lei: para que tu te tornes conhecedor de todo ser, tu tens primeiro de conhecer o ser. Para alcançar o conhecimento daquele ser, tu deves desistir do eu em função do não eu, e desistir do ser em função do não ser. Então, poderás repousar entre as asas do grande pássaro. Sim, agradável é o repouso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o A1 ao longo das eras da eternidade. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.